Ele abrigou famosos, escondeu escândalos e foi até o palco do chilique de algumas estrelas de Hollywood. O curioso é que o Copacabana Palace não se tornou só o hotel mais famoso do Brasil lá fora, mas sem ele não haveria a própria praia de Copacabana como a conhecemos. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer mais um item da cultura nacional. Como muitas coisas no Brasil, o Hotel Copacabana Palace já estreou atrasado. Ele deveria ser inaugurado em comemoração dos 100 anos da independência do país, mas as obras que começaram em 1919 terminaram em 4 anos, e só no dia 13 de agosto de 1923 o hotel finalmente abriu as portas e já começou querendo mostrar que não era qualquer construção. Primeiro que para a inauguração veio ninguém menos que a artista francesa Miss Tanguy, uma das figuras mais famosas e polêmicas da época, um dos símbolos femininos dos loucos anos 20, com seus cabelos negros e curtos e suas mais belas pernas do mundo. Mas se lá fora Miss Tanguy era conhecida pelas pernocas, no Copacabana Palace ela foi proibida de exibi-las, prova de que o nosso país sempre foi mais reservado, diferente do que os gringos achariam. A presença de Miss Tanguy faria da abertura do Copacabana Palace um evento mundial. Afinal, o hotel nasceu para ser chique. Foi feito a pedido de um presidente da república, o Epitácio Pessoa, para ser um lugar de reunião de aristocratas, ricos e de gente da elite. E óbvio que tudo que envolve esse povo quase sempre envolve uma maracutaia, pois quem topou pegar o projeto foi o bilionário Octávio Guinle. Só que Guinle fez um acordo com o presidente. Ele só faria o hotel se pudesse colocar dentro um cassino. Detalhe: jogos de azar eram proibidos no Brasil desde 1917 e só foram permitidos nessa época justamente pelo Epitácio Pessoa e só próximo de estâncias hidrominerais, ou seja, pontos de turismo perto de águas. Traduzindo, era só o governo ajudando o empresário para variar. Mas, em 1924, apostas foram proibidas de vez e só seriam permitidas no Brasil 10 anos depois da abertura do hotel. Só que nesse ínterim, o Copacabana Palace foi um dos poucos lugares que resistiu ao fechamento dos cassinos e já fez seu nome como um lugar de escândalos. E o primeiro deles envolveu outro presidente da República. Em maio de 1928, o presidente Washington Luiz foi baleado no hotel por sua amante, a marquesa italiana Elvira Wiesmaurich, 30 anos mais nova que ele. O presidente foi internado sob a desculpa de uma apendicite. 4 dias depois, porém, essa jovem marquesa foi encontrada morta por supostamente ter tirado a própria vida, segundo a polícia. 7 meses depois disso, Santos Dumont foi de fato o primeiro famoso a se hospedar no hotel, mas ironicamente, ele tinha acabado de presenciar um avião caindo no mar, matando tripulantes que esperavam por ele. Dumont então passou sua estadia trancado. 5 anos após tudo isso, contudo, o Copacabana Palace serviu de cenário para um filme hollywoodiano, Voando para o Rio, de 1933, com Dolores Del Rio, Ginger Rogers e Fred Astaire. Foi o suficiente para lançar o hotel como um point chique nos trópicos brasileiros. Em abril de 34, o Globo até noticiou que o galã latino Ramon Novarro pegaria a mesma suíte que só um príncipe de Gales havia usado e deixado lacrada desde então. Foi o que bastou. Quando veio ao Brasil em sua icônica e breve estadia em 1942, o diretor Orson Welles ficou no Copacabana Palace. Como já contamos num vídeo só sobre a antiga Hollywood visitando o Brasil, se ainda não viu, confira lá. Basta saber que, assim como causou nas ruas, o Orson Welles também causou muito no hotel. Num dia, bêbado, só de brigar pelo telefone com sua namorada na época, a Dolores Del Rio, Orson teve um acesso e jogou vários móveis direto do seu quarto para a piscina logo embaixo. Teria até jogado sua máquina de datilografar, que poderia ter acertado alguém. Vingança ou não, dias depois faltou água bem quando Orson tomava banho, e quando ele precisou usar o telefone de novo, todas as linhas estavam mudas devido a um temporal. Apesar de possesso, o diretor ainda indicou o hotel para sua outra namorada, a Rita Hayworth, que quando veio aqui nos anos 60 amou o lugar.
Não é difícil imaginar por que as estrelas de fora se sentiu em casa. Projetado pelo arquiteto francês Joseph Gier, o Copacabana Palace foi inspirado nos hotéis franceses Negresco e Carlton. Detalhe que na época tudo ali dentro veio de fora. Os móveis da Suécia, os tapetes da Inglaterra, os lustres da Tchecoslováquia e até o cimento usado veio da Alemanha. Dentro do hotel havia o salão de festa mais cobiçado do país, o Golden Room, Sala Dourada. Foi nela que, em 1959, Marlene Dietrich quase fez jus ao nome da sala. Isso porque, na última hora, minutos antes de se apresentar no palco, a artista alemã pediu ao maître de seu camarim que trouxesse rápido um balde de gelo com areia. "Este vestido apertado me impede de descer 20 degraus para fazer o meu pipi burguês", explicou ela ao funcionário. Então, caso precisasse, Marlene Dietrich faria seu xixi ali mesmo no balde, dentro da Sala Dourada. Mas pelo Golden Room passaram figuras icônicas como Edith Piaf e Ella Fitzgerald, ou Nat King Cole, o rei do jazz, e até Tony Bennett. Muito antes de virar amigo de Lady Gaga, Tony foi chamado para fazer 3 shows no Golden Room em 1963. Quando chegou lá, porém, só 17 pessoas o esperavam. Apesar do choque, Tony cantou todo o seu repertório mesmo assim. Por sinal, os bailes de carnaval no Copacabana Palace eram lendários. Foi num deles que a Marilyn Monroe da classe C, Jane Mansfield, quase deixou aparecer seus peitos quando um folião folgado puxou seu zíper. Jane segurou a tempo, meio grogue, mas o registro ficou. Claro que, sendo um hotel, o Copacabana Palace ficou conhecido por seus hóspedes. Foi durante um jantar no hotel em 1941 que o Walt Disney ganhou de presente do cartunista brasileiro José Carlos de Brito e Cunha o desenho de um papagaio abraçando o pato Donald. Na época, o Disney divulgava aqui o longa Fantasia e também estava por causa da política da boa vizinhança. Então, não dá de saber se o desenho o inspirou ou não a criar o icônico Zé Carioca, que surgiu um ano depois dessa visita. Mas, curiosamente, nas primeiras animações, o Zé Carioca era um grande bajulador do pato Donald. Em 1954, foi o Copacabana Palace que abrigou Carmen Miranda, depois que esta passou nada menos que 14 anos longe do país, ganhando o mundo. Carmen morou por 4 meses no hotel, chegando no início de dezembro. A questão é que ela nem queria ter vindo. Isso porque nossa Brazilian Bombshell acompanhava todas as críticas brasileiras que faziam sobre ela aqui e desenvolveu uma espécie de pânico do Brasil por achar que todos a odiavam, por ela ter se vendido ao exterior. Foi sua irmã Aurora, por sinal, que a convenceu a vir, pois Carmen também passava por uma crise no casamento e um detox de dependência química que sofria. No fim, Carmen melhorou um pouco, ao descobrir que os brasileiros de fato a amavam. Só que uma das poucas vezes em que Carmen realmente soltou sua famosa gargalhada foi quando viu pela janela um hóspede perdendo o calção ao mergulhar na piscina do hotel. Ela morreu 4 meses depois dessa visita, quando voltou para os Estados Unidos, em abril de 55. 2 anos depois, a musa de A Doce Vida, filme de Fellini, Anita Ekberg, já causava no hotel, saindo no tapa ali mesmo com o marido, o ator inglês Anthony Steele, em 1957. 3 anos depois disso, Joan Crawford foi proibida brevemente de se hospedar lá, por causa de seus cachorros, que nunca abandonava. Mas Joan só precisou usar de seu carisma e tirar para dançar Jorginho Gimli, sobrinho do fundador do hotel, para convencer a gerência a liberar seus pets. Hey sócios, uma pausa aqui rapidinho para você deixar seu like e para dizer que se você gosta do canal e deseja manter o Sócio Crônica na ativa, a partir de R$5 você já pode nos ajudar através da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Confiram lá pelos links na descrição ou pelo QR Code na tela. Obrigado pela atenção, agora vamos lá. Às vezes, nem precisa estar hospedado lá para causar.
Em 1964, Brigitte Bardot só queria curtir um pouco seu namorado meio brasileiro, o ex-jogador de basquete Bob Zaguri. A Brigitte Bardot só queria ficar de boa escondida na casa do namorado, mas paparazzi e repórteres descobriram o lugar. Por ideia de Zaguri então, a Brigitte decidiu dar uma coletiva lá no Copacabana Palace, só para se livrar da imprensa. Fica entendido que a partir de agora, os senhores me deixarão em paz, tentou avisar a francesa. Óbvio que ninguém atendeu ao seu pedido, e quando Brigitte viajou para a Armação dos Búzios, os paparazzi a perseguiram e a perturbaram. Na época esse lugar era só um vilarejo desconhecido e pacato de pescadores no Rio de Janeiro. Aliás, foi só depois que a polêmica sex symbol pisou lá que Búzios virou o que é hoje, recanto de ricos e gringos. Mas, afinal, é assim mesmo que as coisas funcionam. Antes do Copacabana Palace surgir, a própria Copacabana era um lugar de algumas casas de ricos, e a praia era usada para banhos de mar com fins terapêuticos, ou seja, quase ninguém a frequentava, exceto alguns pescadores. Dom Pedro II, por exemplo, gostava de ir à praia apenas para ver as baleias. Copacabana era apenas um areal sem luz e encanamento. Mas, para atender ao hotel, logo surgiram linhas de bonde ao redor, ou seja, transporte, e logo depois saneamento e outros cuidados públicos, e a própria praia como a conhecemos foi se desenhando. Como tudo, porém, o hotel também conheceu a decadência, e ela veio principalmente depois da capital do Brasil ser transferida do Rio de Janeiro para Brasília nos anos 60. Aos poucos, surgiram também novos hotéis mais modernos que se mostraram mais atrativos que o Copacabana Palace. Quando ficou lá em 87, o aclamado escritor Gore Vidal descreveu sua suíte como velha, decadente, mas digna, do jeito que eu gosto. Não que o hotel tivesse ficado menos famoso. Foi de lá que Janis Joplin teria sido expulsa só por nadar nua na piscina, quando a diva do rock and roll procurava se desintoxicar no Carnaval Brasileiro de 1970. Já em 85, para o primeiro Rock in Rio da história, tentaram hospedar no hotel o roqueiro inglês Rod Stewart, mas a gerência alegou falta de quartos, mesmo que lá existam mais de 200 quartos. O motivo real talvez tenha sido porque em 1977, Rod inventou de jogar bola na suíte presidencial. Eternamente perseguida pelos paparazzi, em 1991, a princesa Diana e o príncipe Charles passaram pelo Copacabana Palace durante uma visita ao Brasil. Do nada, a princesa sentiu vontade de nadar na piscina, 2 da madrugada, para evitar ser importunada, mas o ato foi pego mesmo assim por um paparazzo do alto do hotel vizinho, o edifício Chopin. De Josephine Baker, Bob Marley, Freddie Mercury, Madonna, Gal Costa, João Gilberto e até Nelson Mandela e a Rainha Elizabeth II, todos se registraram no Copacabana Palace. Não à toa seus rostos foram imortalizados no Hall da Fama do hotel, uma galeria de retratos de famosos. O livro de registro, por sinal, só pode ser manuseado com luva e após solicitação. Afinal, a essa altura, após mais de um século, o Copacabana Palace já virou uma personalidade da cidade, culpado indiretamente pelo melhoramento e pela popularidade mundial da praia de Copacabana e do próprio Rio de Janeiro. Na dúvida, então, já saiba, se você mora no Brasil e sonha que seu bairro melhore de estrutura, torça para que algum rico firme um pacto com o governo e construa perto de você um hotel granfino, com referências de fora e rodeado de polêmicas de celebridades. Oi, sócios! Obrigado se você chegou até aqui, espero que tenha gostado deste vídeo. A ideia dele veio porque hoje, se der tudo certo, a Madonna vai estar cantando na praia de Copacabana e ela ficou hospedada no Copacabana Palace e parece que ela ainda ficou na mesma suíte que a princesa Diana ficou aqui nos anos 90. Então digam aí pra gente se você gostou e se você quiser saber mais de outras visitas da Old Hollywood no Brasil, tem um vídeo só sobre isso que a gente fez recentemente. Vai ficar tudo aqui embaixo na descrição, bem como as fontes que a gente usou pra
fazer esse vídeo, então confiram lá. E é isso aí, sócios, não esqueçam de deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo com outras pessoas para ajudar a fomentar o canal Sociocrônica. E se tiver interesse em nos ajudar a ajudar o canal, a gente tem o nosso Apoia-se, tem o Seja Membro, temos também o Pix aqui do Sociocrônica para mandar uma ajudinha, qualquer valor já tá valendo. E é isso aí, sócios, muito obrigado pela companhia e até o próximo conteúdo. Tchau!